Oi, Patrícia. Estamos ao vivo. Como a gente anunciou a vocês, hoje a gente vai começar falando. Vocês estão me ouvindo? Antes, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me escutar? Ótimo. A Patrícia confirmou. Boa tarde, gente. Como a gente mandou o convite, né? Informou através do Instagram e o WhatsApp. Hoje vamos ter uma live falando sobre crenças limitantes, né? Eu convidei o Bruno Tawil para conversarmos um pouco sobre esse assunto e mostrar para vocês um pouco do que a gente tem estudado, do que a gente tem aprendido, tá? Eu vou chamar o Bruno aqui. E aí a gente inicia a nossa live hoje. Hoje, dia 11 de julho. Oi, Bruno. Oi, boa Tudo tarde, bem? tudo bem, Simone? Tudo bom, graças a Tudo Deus. bom? Tá me ouvindo bem aí? Estamos. Estou ouvindo sim. Tá certo. Vamos esperar um pouquinho aqui o pessoal chegar, né? Que daqui a Isso. pouco o pessoal já aí dos grupos estão entrando aí, né? A música, tá escutando a música aí? Tá atrapalhando ou não? Não, não está atrapalhando, não. Eu nem Ah, coloquei. tá. Foi bom você ter colocado. Vou até aumentar um pouquinho aqui então. Quando o pessoal não chega aqui, a gente vai ouvindo. O pessoal Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Leontino entrou aí, boa tarde. Quem puder, gente, vai compartilhando aqui a live para alguns amigos aí, uns Eu dois, já três amigos, que isso aqui vai ajudar eles também. A gente vai falar um assunto muito legal aí, né? Que vai auxiliar na nossa vida aí. Tá bom, gente? Vamos esperar mais um pouquinho. Olha o general aí, general do L4. É isso aí, Leontino. Vamos entrando, gente, vamos entrando. Estou compartilhando aqui nas minhas redes também, aqui no Telegram, compartilhando aqui no WhatsApp. Vamos lá, gente, vamos entrando. Vamos entrando, vamos mandar para os amigos. Olha, boa tarde, Joana. A Joana é do grupo. ó, É do grupo lá do Sair do Caixão, lá do Pedro. Boa tarde. Todo mundo está entrando. Laiane, boa tarde. tá. Oi? O grupo está entrando com força total aqui na Vai live. entrar muito mais gente aí, ó. Vamos esperar mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos, né? Daqui a pouco a gente já começa, né? O pessoal às vezes atrasa um pouquinho, né? Deixar aberto para quem quiser fazer algum comentário ou perguntas, né? Que a gente vai poder estar respondendo conforme for dando a sequência da live. Aí a Núbia do meu grupo também, acabou de entrar. Boa tarde, Núbia. Ah, eu não estou tomando não, Lantina. Isso eu não estou fazendo não, mas eu estou assim, todos os dias a gente está entrando na live aí do Pablo, está acompanhando, né, 459. Eu tenho um caderno aí com os códigos, né, eu já estou com quase 200 códigos já que eu anotei, desde que eu comecei, né. Faz mais ou menos uns 2 meses aí que eu estou acompanhando, né. E a Simone também já estava acompanhando o Bruno Jimenez, né, Simone? Depois você começou a acompanhar aí o Pablo, né? Entrou no meu grupo aí também, né? Aí, o pessoal tá entrando já. Aí, João, boa tarde, João. Você quer se apresentar, Simone? E depois eu me apresento? Tudo bem. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Simone Rodrigues, sou natural de Guaxupé, né? Mas atualmente estou morando aqui em Salvador, na Bahia, com a minha família. Praticamente em 6 meses eu tenho acompanhado, sou seguidora e até mentorada do Bruno Gimenez, né? E encontrei ele por acaso não existe isso. Encontrei ele nas redes sociais através das meditações guiadas e ele foi a pessoa que começou a me desbloquear.
E essa palavra a gente vai falar muito aqui. E depois dele, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu comecei a fazer um curso dele, estamos fazendo alguns cursos dele, orientações dele, assisto muito aos vídeos dele. E através dessas quebras de paradigmas, dessa libertação, eu comecei a me aproximar de outras pessoas, como o Bruno, né? Eu e o Bruno, a gente se conhece quase há 20 anos, né, Bruno? Mas de um tempo Sim. para cá, a gente ficou uns anos sem contato, né? Cada um seguiu um lado. Eu fui morar em São Paulo, então foi um caminho. Mas a gente se conheceu na adolescência e depois afastou. E aí o universo, né, nos trouxe juntos para essa nova transformação em nossas vidas e poder transformar outras vidas também. Talvez essa seja a nossa missão. Isso. E aí, através do Bruno Gimenez e do Bruno Tawil, eu encontrei o Pablo na sala. E agora eu estou acompanhando tanto os conteúdos do Bruno Gimenez, que me ajudou bastante, quanto o conteúdo do Pablo, né? E estou conseguindo, de alguma forma, desbloquear algumas pessoas. Ótimo, excelente. Isso aí, Simone. Então, agora eu vou contar aqui um pouquinho de mim, né? Eu sou aí do sul de Minas. É, eu estou como advogado, né? Mas só que eu sou generalista, né? Eu sempre tenho várias habilidades. Aí uma das habilidades é a questão da mentalidade, né? De desbloqueios mentais, né? Então é o que a gente vai falar hoje aí. Então vou falar oi aqui para todo mundo. Quem entrou aqui é a Lili, entrou o William. Ah, é o William de Caxambu, aqui pertinho, ó. O Edivan, boa tarde. Madalena. O Léo, boa tarde. Rodrigo Lopes. Tá dando interferência no meu áudio? Vocês Eu estão me acho que ouvindo? Estão me ouvindo agora? eu estou ouvindo. Tá ok. Então, é o seguinte, gente. Primeiro eu tenho que explicar o que é estado mental. Eu já vou começar aqui, já faz 8 minutos que a gente entrou, então eu vou explicar o que é estado mental. A gente tem que saber o conceito para poder entender, né? Então, o que é o estado mental? É uma forma de pensar, né? Uma forma de comportamento, né? É uma forma como você se sente também, né? Então, são todos os pensamentos nossos, né? Então, esse é um estado, né? Esse estado mental é a nossa mente. É o que a nossa mente, ela não é a gente, né? Ela é uma parte da alma, né? Então, o pessoal ficou até curioso aí que eu fiz uma charada aí com a sombra, com a bola e com a pilha. Já vou passar aí o que é isso, tá? Na verdade, isso aí é uma metáfora, né? Para que a gente explique melhor a diferença entre mente e alma, né? E corpo também, né? Então, estado mental é tudo as formas de pensamento, é o que a gente recebe de ensinamento dos pais, a gente recebe na escola, a gente recebe na igreja, né, na sociedade, dos amigos, olha lá, o Léo tá curioso. Então, esse é o estado mental, né? E o que é crença limitante, né? Também é importante saber o conceito aqui. A crença limitante é tudo aquele conhecimento que te limita. É todos aqueles bloqueios que você recebe. Às vezes são bloqueios que não foi por maldade, mas às vezes é de costume, de escola, religião, né? Às vezes até os próprios pais, né? Eles dão algumas crenças que não são verdade, né? Elas limitam você a ser quem você nasceu para ser, né? A ser tudo aquilo que você tem que fazer, aquilo que você precisa, teu propósito, né? Então, as crenças, elas te limitam a agir, né? Então, a gente tem que saber a definição aí para poder explicar, né? Então, o que acontece? A analogia que eu fiz aqui, a sombra, para ela existir, ela tem que refletir, né? E como que a sombra, ela reflete, né? Através de luz. Então, o que acontece? A gente tem que ter a luz no nosso corpo, no nosso coração, para que a nossa alma apareça. Entendeu, gente? Então, o que acontece? A sombra é a nossa alma. Só que no nosso corpo, na verdade, é o contrário. É a alma que reflete no nosso corpo. Então, tudo que a gente tem na nossa alma,
ela vai refletindo no nosso corpo, né? Então ela reflete no nosso cérebro e o cérebro ele passa para o nosso corpo. Então tudo que a gente tem, se a gente tiver um estado emocional muito negativo, pensando às vezes em doença, tudo que tiver negativo, ele vai passar para o nosso corpo e vai afetar o nosso corpo, entendeu? Aí a gente começa a ficar doente, começa a atrair pessoas mais negativas, né? Começa às vezes quebrar algumas coisas na nossa casa. Às vezes o carro quebra, por quê? É o estado, a frequência negativa, né? Então a sombra aí é a nossa alma, né? E a bola, o que que é a bola? Eu até peguei minha bola aqui. A bola é a nossa mente. Aqui, ó. Tá vendo? A bola é desse tamanho, ó. A alma, a nossa alma é maior do que isso, né? Então a bola, ela é uma parte da alma. Ela não é a gente. Né? Isso aqui é a mente, ó. Cada gominho, ó, vou colocar aqui perto para vocês verem, ó. Cada gominho desse aqui, ó, é uma forma de pensamento. Então, por exemplo, aqui as crenças limitantes. Se alguém fala para você na juventude que você é feio, que você é incapaz, cada gominho desse aqui, ó, é uma crença, né? Então, aqui, por exemplo, se você acredita que você não é capaz, essa aqui é uma crença de que você não é capaz. Se você acredita que você é a profissão, esse gominho aqui é da tua profissão. Se você acredita que você é feio, que é burro, esse é um gominho. Então, gente, isso aqui são tudo formas de pensamento, ó, né? Mas isso não quer dizer que isso é você. Essa bola aqui não é você. Né? Ela é uma parte, é um estado mental, é uma crença que eles te colocaram na cabeça que você não se questiona, porque você acha que você é seus pensamentos, né? E quando a gente fica consciente, a gente entende que não é isso, né? Então, uma coisa que... Olá, boa tarde, Vanessa. O pessoal está entrando aí, bastante gente entrando. Então, gente, a nossa mente não é a gente, né? Ela é uma parte da nossa alma. E aí, quando a gente entende que os bloqueios são comportamentos, são pensamentos, a gente consegue trocar isso, né? Então, o que que acontece? O que que é a pilha? Agora eu vou explicar o que que é a pilha aqui, ó. Vou colocar aqui na câmera para vocês verem, ó. Não sei se vai estar para focar, ó. Está desfocando aqui, ó, o lado positivo para cima e o negativo para baixo, né? Então, o que que é isso aqui? Essa aqui é a frequência. Todo pensamento tem uma frequência positiva e negativa. Então, o que que acontece? Mas por que que às vezes as pessoas não saem do lugar? Porque é o seguinte, às vezes ela está pensando negativo, ó, sua frequência desce um pouquinho. Aí você pensa uma coisa positiva, isso aqui sobe um pouquinho. Você fica no lugar, você fica para cá e para cá, para baixo e para cima, ó, e não consegue acessar o terceiro céu, né? O terceiro céu é a sabedoria, né? Sabedoria de Deus, né? Então, como que a gente acessa? Através de pensamentos que têm uma frequência positiva. Então, quando você começa a trocar o que é negativo por positivo, você começa a ir subindo, ó. Você vai subindo até acessar lá, ó. Acessou lá o terceiro céu. Entendeu, gente? Então, esse que é a charada aí. Eu vou até colocar uma foto aqui. Vou ver se eu consigo. Eu fiz uma montagem aqui para saber, ó. Vamos ver se eu... Enquanto o Bruno tenta colocar a foto, né, da analogia, da explicação dele. Então, o que que acontece? Uma coisa interessante, gente, que pouca gente fala sobre isso, é que às vezes a gente pensa que a gente é a nossa profissão. Às vezes a gente pensa que a gente é o nosso patrimônio, a nossa casa, que a gente é rico ou a gente é pobre, entendeu? Quando você acha que você é rico, você não é essas coisas, você não é seus bens materiais. Por quê? Porque vamos supor que você perde tudo, você fica pobre, perde tua casa, perde teu carro, perde todo o teu dinheiro. O que vai acontecer? Se você joga a tua identidade para as coisas, você perde a identidade. Entendeu, gente? Se você joga, por exemplo, a sua identidade na sua profissão, por exemplo, eu estou como advogado. Se eu perder minha licença de advogado, o que eu vou fazer da vida? Né? Por quê? Eu coloquei minha identidade na profissão. Então, não é isso, gente. É só um estado, é uma forma de pensamento, é um estado mental. A gente não é a nossa profissão, a gente não é nossos bens materiais, né? A gente não é os nossos pensamentos, né? Porque se a gente começar a jogar a nossa identidade nos pensamentos, nas coisas, a gente perde.
Entendeu? Se você ficar pobre, você perde. Se você achar que você é pobre, você nunca vai ficar rico, porque você colocou sua identidade na pobreza. Entendeu, gente? Então, isso é muito importante, a gente explicar essa questão de identidade. Aí lá, o Léo é médico, ó. Confunde muito, né, Léo? É exatamente, porque assim, é difícil explicar de uma forma simples. Por isso que eu fiz essa referência aí da sombra, da bola e da pilha, para a gente conseguir entender de uma forma simples e fácil, né? E a gente é muito maior do que nossos ensinamentos, né? E nós, assim, nós temos que fazer tudo o que a gente nasceu para ser. A gente tem que descobrir o nosso propósito, né? Então, às vezes a gente se mata aí de trabalhar em busca do dinheiro, mas esse não é, a gente não é o nosso trabalho, né? E aí a gente deixa de descansar, deixa de cuidar da nossa família, né? E coloca as coisas importantes em último plano, né? Então, como que a gente faz para mudar esse estado mental, essa forma de pensamento, né? É a ressignificação, né? O que é isso? O Pablo fala muito, mas ele não explica o que é essa ressignificação, né? É você trocar suas crenças. Então, toda vez que ele fala que tem um drive mental ou um código, ele está trocando a sua forma de pensar. Ele está tirando uma coisa que você acreditava e está trocando por uma outra coisa. Entendeu? Então ele está mudando a tua frequência. Você pensava uma coisa negativa, que você não era capaz, que você era feio, que você era tímido, e ele começa a jogar com o seu psicológico, né? Então ele, às vezes, eu não sou bom para aprender nada, eu não sei aprender. Aí ele coloca lá, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Ninguém, quem ensina aprende duas vezes, né? E vai colocando esses drives mentais para você mudar a sua forma de pensamento, para você conseguir mudar a sua realidade, né? É claro assim, gente, não é só pensamento, tá? O pensamento é o primeiro passo. Só que não adianta nada a gente só pensar e não agir, né? Que eu sempre estou batendo nos meus grupos aí, a Simone sabe que ela participa, né? A gente tem que agir. Não adianta a gente querer só pensar e não pôr em prática, né? Se a gente não pôr em prática, a gente tem uma obesidade cerebral, né? A gente acumula muita informação aqui na cabeça e a gente não sabe nem por onde agir, por onde começar. Por quê? Porque a gente não pratica, a gente fica perdido. Então tem que ter um foco, né? Uma fórmula aí até que o Pablo fala, né? A gente aprender 1 hora e praticar 20, né? Então você tem que fazer assim, ó, estuda 1 hora e pratica isso que você aprendeu às 20 horas. E qual que é a melhor forma de praticar? É ensinando as pessoas que você aprendeu. Quando você ensina, esse conhecimento é como se fosse um creme. Você passa nele assim, ó, ele faz parte do teu corpo. Então, o que acontece, gente? A gente tem que praticar. Não adianta a gente querer mudar a nossa mentalidade e falar, não, eu sei que eu tenho que mudar, mas a gente não age, não tem como mudar. Porque não adianta a gente querer fazer as mesmas coisas, a gente não vai ter os mesmos resultados, né? A gente precisa mudar nossas atitudes para que os nossos resultados mudem, né? Então, e o que acontece? Essas crenças limitantes... Oi? Só Oi? complementando o que você Sim. está falando, também através do código do Pablo, a gente pode também treinar o nosso cérebro com essa mudança de paradigma e de crença através dos pensamentos positivos. Os pensamentos positivos auxiliam e ajudam muito. Quando vir uma voz na nossa mente, a nossa própria voz interna, falando que você não é boa naquilo porque alguém em alguma época da sua vida disse isso para você, ou no trabalho, ou na escola, ou em algum momento, você simplesmente fala: eu posso melhorar a cada dia. Ou quando você não souber alguma coisa, em vez de você dizer apenas não sei, você pode falar: no momento eu estou aprendendo. Quando a gente começa a usar essas palavras, em vez de usar o não sei, não sou boa, eu não conheço, ou eu não fui feita para isso. Muita gente acha que não pode atuar numa nova profissão porque não foi feita para aquilo. A gente tem um livre-arbítrio para atuar em qualquer profissão ou atuar em qualquer momento da nossa vida, fazer uma mudança na nossa vida. E isso acontece no momento que você começa a enxergar, a raciocinar e a pensar diferente. Então, o pensamento diferente, o pensamento positivo, ele, que nem você falou da analogia da pilha, para você pensar mais positivo e alcançar a sabedoria divina,
você precisa trabalhar diariamente, hoje, amanhã e depois, os seus pensamentos. É muito difícil isso, porque a gente não foi doutrinada dessa forma. Pelo contrário, a gente foi doutrinada a ficar escondidinho dentro de uma caixinha perante a sociedade. Quem é próspero hoje, ou é abundante hoje, é porque como fala, inseriu nessa caixinha e começou a pensar fora dela, começou a mudar seus pensamentos. No livro do Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, ele trata exatamente isso. Eu tenho estudado bastante, lido bastante livros nos últimos meses. Essa quarentena tem sido muito útil para mim, para minha família, nesse sentido, porque ele não direciona apenas para o dinheiro. O enriquecer é o enriquecer da sabedoria, o enriquecer de ser inteligente, inteligente para a vida, e não inteligente perante aos outros. A gente foi doutrinado também uma forma de ser inteligente comparando-se aos outros. A gente não precisa ser comparado, porque cada um é único. Então, a partir do momento que você começa a descobrir essas quebras de crenças, essas quebras de direcionamento, você entende, cada um é único, eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu posso ser tudo aquilo que eu nasci para ser. E aí você começa, quando você direciona um propósito, né, para isso, você começa a trabalhar a analogia da pilha, a analogia da bola, que é a mente, a analogia da alma, que aí você começa a fazer o trabalho de transmutar os seus pensamentos, parar o pensamento negativo, quando vier um pensamento você já faz a limpeza, fala, parou, não penso mais assim, essa era uma outra Simone, essa era um outro Bruno, essa era uma outra pessoa, e hoje eu vou pensar dessa maneira. E mesmo que um dia após o outro os pensamentos negativos continuem vindo na sua mente, você tem o domínio de parar eles e mudar, transmutar esses pensamentos, pensando positivo. E aí entra os códigos que o Pablo Massal está nos apresentando. Que aí quando você começa a mudar seus pensamentos no interior, e aí começa a mudar, você começa a enxergar ao seu redor que as coisas estão mudando, que não é do mesmo jeito. E aí você começa a enxergar as pessoas que estão próximas de você, que elas também são, não é aquilo que você pensou. Porque um defeito numa pessoa nada mais é do que a minha visão perante aquela pessoa. E não é exatamente aquela pessoa. Não sei se vocês entenderam. É sempre a gente, né? Tudo é assim, ó. Tudo que a gente fala pro exterior, quer dizer, é o que a gente tem no nosso interior. Então, na verdade, se você tá falando, se a pessoa vai magoar outra pessoa, na verdade, ela não tá falando mal dela, ela tá falando de si mesmo, porque ela tá tirando o sentimento aqui, ó, do coração e tá passando para o mundo, porque tudo começa no nosso interior, né? E até o acesso também com Deus, né? Com Jesus é interno, né? A gente tem que acessar ele e coisas boas acontecem, né? Ele foi o maior cara que passou código na humanidade, foi Jesus, né? E está durando mais de 2000 anos, né? Ele zerou porque você sabe, né? O mundo teve mais de 2000 anos, né? Teve mais de 3, 4 mil anos. E ele zerou a contagem depois que ele veio, né? Então isso é incrível, né? Porque você não acha nada contra alguma coisa mal dele, né? Alguma coisa negativa. Nunca na vida, né? Ele realmente é um ser perfeito, né? Que é filho de Deus, né? Então, o que a gente tem que fazer também para prosperar? Você não pode esquecer, é transbordar, né? O que é transbordar? É a gente passar o que a gente tem de melhor para as pessoas, né? É ensinar a viver também, né? É a gente se mostrar, porque um dos bloqueios aí é a timidez, né? Até ultimamente aí eu estou ajudando muita gente, né? Com esses desbloqueios de timidez. O que acontece? Quando a gente fica tímido, a gente não mostra para o mundo quem a gente é. Né? Eles não ficam conhecendo, porque eles não conhecem. Como que eles vão conhecer o seu interior se você não passa para o exterior? Entendeu? Para eles conhecerem o seu sentimento, o seu interior, você tem que passar, né? Você tem que começar a passar a sabedoria e não ficar retendo, né? Porque todo mundo é filho do Criador e, como você disse, né? Todo mundo é único, né? Cada um tem uma pecinha do quebra-cabeça, né? Que ele fez, né? Então a gente tem que se conectar com pessoas, né? Eu acho que esse que é a chave para o sucesso. Você pode ver que todo mundo que tem sucesso, né? Uma das coisas que eu guardei do Pablo, que ele sempre fala, é o seguinte:
se você quer ter sucesso, primeiro você tem que ter novos caminhos, né? Então você não adianta você querer ficar trilhando o mesmo caminho, se não está dando certo, muda o caminho, né? E a segunda coisa aqui é novas pessoas, porque novas pessoas você vai pegar novas peças delas, né? Novos tesouros, você vai pegar o que há de melhor na pessoa e você vai passar para ela o que você tem de melhor, né? E isso gera o quê? Gera novas ideias, né? Porque quando você conecta com novas pessoas, você vai ter novas ideias, né? Novos pensamentos, novos drives, né? Então, isso faz com que a gente tenha novas ações, né? Então, tudo que a gente pega de ideia, a gente converte em ação, né? E a gente começa a praticar. E quando você tem uma nova ação, você gera um novo resultado na sua vida, né? E aí é que a transformação começa, né? Quando a gente faz esses 5 pilares aí, né? Pode falar, Exatamente. Simone. Complementando o que você está dizendo, eu vou citar um exemplo do que aconteceu. Eu estava praticamente 3, 4 meses seguindo, estudando, lendo livros e tudo mais. E aí eu vi a sua página, né, no Instagram e comecei a interagir no primeiro grupo que você tinha montado do WhatsApp. E aí, quando eu fiz o primeiro relato, né, da minha mudança, o poder da lei da atração, que foi o que eu disse naquela primeira mensagem, o que tinha mudado na minha vida há uns anos atrás, e depois agora o que estava acontecendo, as mudanças que estavam acontecendo, as coisas começaram a evoluir para mim, né? Parcerias começaram a surgir, eu Verdade. fiz minha primeira live, coisa que eu não esperava, que eu nunca imaginei que eu fosse colocar meu rosto na frente das câmeras para falar para as pessoas, né? Então, você ajudou nesse destrave, o Max da Piazza Treinamento, que foi quem fez o primeiro convite da primeira live que eu fiz, também me ajudou bastante. E através daquela primeira live, eu fiz o convite para você e foi tudo rápido. Foi ontem e a gente já está Foi. aqui na live. Então, É porque assim, esse é o poder da poder da prática, né? ação, né? Oi? Esse é o poder da ação, né? Da prática, né? De pegar, tirar da cabeça e pôr no papel, tirar do papel e pôr em ação, né? E o interessante é que antes de eu seguir você no Instagram e surgir o teu grupo, eu não sabia o que estava acontecendo com você, com outras pessoas, eu estava pedindo para que eu conseguisse encontrar pessoas com que eu conseguisse compartilhar as informações e que as pessoas me entendessem, né? Então, aí quando eu comecei a pensar em encontrar essas pessoas, vocês apareceram. E aí veio o Pablo Nassau, e aí, né, hoje eu e meu marido conseguimos compartilhar as informações aqui, então tá acontecendo. Eu estou conseguindo tirar outras pessoas do caixão. E isso é gratificante, porque quando as pessoas te ouvem e não criticam aquilo que você está escutando, o que você está dizendo, se torna muito mais transformador, porque o ser humano ele não é adaptado a escutar as pessoas, né? Então, às vezes, por isso que se torna mais difícil essa transformação. Eu só Ah, queria com fazer. certeza. Aí, ó, o Piazza acabou de entrar aí. O João, a Carla, todo mundo tá entrando aí, né, gente? Realmente, né? Isso aí não é por acaso, eu acho, né? Tudo tem um propósito, a gente está sempre conectado, né? Porque a gente mudou de frequência, como eu disse lá da questão da analogia da pilha, né? Quando a gente muda a nossa frequência, a gente começa a conectar com pessoas que estão pensando na mesma frequência. E por isso que as coisas começam a acontecer. É por isso que você conseguiu a consultoria, é por isso que você conseguiu clientes aí no seu lançamento, né? Então não é por acaso, é porque você elevou sua frequência, você começou a conectar com pessoas na mesma frequência. No meu caso é a mesma coisa. Eu nunca fui, eu também você falar aqui pro pessoal, né? Todo mundo sabe, eu sou tímido também, né? E, na verdade eu era tímido, né? Porque eu já desbloqueei, tanto que eu estou fazendo a live aqui, na boa, né? Faço reunião no Zoom todo dia com a galera do Saia do Caixão. E o pessoal do grupo também está mandando muitos áudios lá, ajudando o pessoal com desbloqueio, né? Desbloqueio, às vezes, de escassez, de timidez, né? Tem bloqueio de procrastinação, né? Tem bloqueio de autoimagem, né? A gente vai ajudando tudo as pessoas, né? Porque com que a gente sabe, né? Então, e só que elas não sabem de onde que vem, qual que é a origem, né, desses bloqueios, né? E são essas crenças limitantes, né? Quando a gente descobre, a gente vai lá ver na nossa infância, o que às vezes
os nossos pais falavam, ou às vezes um professor, às vezes alguém da sociedade, um amigo, né? Às vezes um amigo vai e faz um bullying com você na escola, né? Te ofende, fala que você é orelhudo, ou que você é feio, ou que você é muito magrelo, que você é muito gordo. Essas crenças, o ser humano, ele é autossugestivo. Então, tudo que você, principalmente criança, tudo que a criança, como que ela aprende a falar? Ela não vai pegar um caderno e vai ler e vai aprender. Ela vai aprender olhando, né? Prestando atenção. Então, tem que ficar atento até com os filhos. Tudo que vocês forem fazer, os filhos vão estar lá observando, ó, o que meu pai faz? Vou fazer igual ele, né? É assim que funciona. Então, como que eu vou aprender a falar? Eu vou olhar ele falar. Como que eu vou aprender a comportar na vida? Eu vou ver como que ele comporta. Então, como aquele velho ditado popular lá, casa de ferreiro, espeto de pau, é mentira. É casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Então a gente tem que falar o que a gente faz. A gente não pode querer falar uma coisa e na prática fazer uma coisa diferente, né? Porque isso você vai bloquear os filhos, né? Então a gente tem que honrar a nossa palavra. Se a gente faz uma coisa, a gente tem que cumprir. A gente tem que agir da forma como a gente fala. E como que a gente faz isso? A gente tem que se basear em princípios, né? A gente não pode ficar baseando em regras, né? A gente não pode quebrar princípios, né? Princípio do amor, da paz, da vida, né? Da bondade, da compaixão, né? Então Da a gente tem gratidão. que, da gratidão, principalmente, bem lembrado, Simone, uma forma de quebrar um estado mental negativo é a gente ter gratidão, né? Porque às vezes, muitas pessoas, por exemplo, elas falam assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um carro bom, meu emprego é uma bosta. Só que elas não veem o lado positivo da vida, né? A frequência dela tá aqui, ó, na pilha aqui, ó. Ela tá aqui desse lado negativo aqui, ó. Então ela não sabe, ou ela vai baixar a frequência dela e ficar aqui embaixo, ó, ela nunca vai ter acesso à sabedoria e à prosperidade, porque ela tá aqui, ó. Então você tem que aumentar a sua frequência para você encostar, ó, quando você encosta aqui, você alcança a sua prosperidade, né? Então, o que que acontece? A gente tem que mudar a frequência, né? Deixa eu beber um copo de água. Então, falando um pouco sobre a gratidão É, também, ela é tanto os pensamentos positivos quanto a gratidão, ela é muito útil para fazer essa limpeza da nossa mente, essa limpeza interior. Então, quando a gente começa a agradecer e não a reclamar daquilo que a gente tem, o pouco que a gente tem ou muito que a gente tem, porque não comparando, mas se a gente começa a olhar para a vida das outras pessoas, a nossa vida é maravilhosa. Então, às vezes, a gente fica muito na reclamação daquilo que a gente não tem e esquece de agradecer por aquilo que a gente tem, né? Só o fato da gente levantar todos os dias ou ir dormir todas as noites, sabendo que o dia foi prazeroso ou não, mas só o pensamento de ter a esperança de ter o dia seguinte e o fato de você poder levantar da cama e abrir os olhos e poder estar vivo, isso já é a maior ato de gratidão. E as pessoas esquecem porque a gente, de uns anos para cá, a gente entrou no automático, o ser humano entrou no automático. É muito consumo, a vida é muito automática, é muito para ontem, as coisas têm que acontecer para ontem, no trabalho é tudo acelerado. A parte da tecnologia, Bruno, tá me ouvindo? oi, tô ouvindo, pode falar. Que a imagem está um pouco embaçada aqui para mim. Você- você não tá me vendo? Tô um pouco embaçada, mas eu tô te vendo. Aí tá normal? Deve ser a Tá minha, normal. minha conexão. Mas se tá me escutando, tá bom. Vamos lá. Então, quando a gente começa a utilizar o ato da gratidão, agradecer por aquilo que a gente tem, na nossa saúde, pelos nossos membros, pelos nossos órgãos está funcionando, a gente esquece das coisas internas que a gente possui, né? E a gente só lembra quando a gente tem uma dor ou infelizmente, alguma doença. Então, quando a gente começa a mentalizar, a trabalhar os pensamentos positivos, e mais do que isso, trabalhar o ato da gratidão, e aí você começa a agradecer as pessoas que passaram pela sua história de vida, começa a agradecer as pessoas que estão no presente na sua história de vida e agradecer as pessoas que vão surgir na sua vida. E paralelo à gratidão vem o ato do perdão,
quando a gente começa a nos perdoar, perdoar nossas falhas, nossos erros, perdoar as pessoas, porque o mais importante é a gente lembrar e entender que tudo que a gente tem e tudo que a gente é de nossa responsabilidade. Então, se as pessoas nos humilham, ou se as pessoas, por algum momento da nossa vida, nos magoou, nos decepcionou, é porque a gente permitiu que aquilo fosse acontecer, né? Quando a gente tem um pensamento negativo, a gente sempre atrai mais aquelas coisas negativas. Por isso que é importante trabalhar o pensamento positivo e o ato do agradecimento. Quando a gente começa, isso é importante também no período da limpeza, porque quando a gente começa a trabalhar a gratidão e o perdão do nosso passado, das pessoas, quem nos magoou, perdão dos nossos erros que a gente cometeu, né, da nossa história de vida, ou do que a gente deveria ter feito e não fez. Muita coisa pode ser perdoada no dia a dia. Por que que pode ser perdoada? Porque, assim, quando você não sabe das coisas, como se diz, entre aspas, quando você é uma pessoa ignorante, porque você não sabe de como trabalhar aquilo, você acha que tudo é a culpa dos outros. Você se coloca como vítima da sua vida e coloca a responsabilidade, a culpa nas outras pessoas. E aí você nunca vai numa pessoa para pedir perdão. Você espera que um dia aquela pessoa vai acordar e vai falar, eu tenho que pedir perdão para quem? Para Simone. E isso não vai acontecer. Porque só vai acontecer, aliás, o dia que você começar a limpar. O dia que você se perdoar e intimamente você perdoar aquela pessoa. Isso é muito forte. Porque a gente é de muita crítica, a gente vive num mundo de muita crítica, de muita achismo, né? Então, quando vamos supor, se o Bruno fez alguma coisa para mim no presente ou no passado e eu perdoei ele, um dia ele vai se aproximar de mim e vai fazer um ato de generosidade ou de bondade. E se não for ele, vai vir uma outra pessoa que vai fazer um ato de generosidade e bondade para cobrir aquilo. E isso é a lei da atração. Então, quando a gente começa a trabalhar os pensamentos positivos, o ato da gratidão diariamente e o perdão, a gente transforma a nossa vida de uma forma assim mágica. Então, se você está passando por um momento difícil, muita gente hoje fica muito bitolado na televisão e muitas notícias ruins, e a pessoa acaba voltada muito para o negativo, porque as notícias não são nada positivas. Claro, a televisão só quer prender você na frente dela, ela não quer passar nada de útil para você. Os filmes, a maioria das vezes, são tudo fictícios, no sentido de que fazer você ficar só dentro da sua caixinha e não fazer você mudar os pensamentos. Só colocando aqui, essa semana eu assisti novamente o filme que eu gosto muito, Comer, Rezar e Amar, e aí eu comecei a tirar novos insights, né, do filme, com essa nova mentalidade que eu estou tendo. E o filme é maravilhoso quando você assiste com essa outra perspectiva. Ele é cheio de informação. E isso tem muitos outros filmes que é cheio de informação. Então, quando a gente quiser trabalhar o nosso interno, comece a trabalhar o externo também, né? Desliga a televisão, vai ler um livro, assiste um filme que tem um conteúdo interessante, não um filme de terror, um filme de comédia, ou um filme que não vai te trazer nada de útil, agregar nada de útil para a sua vida. Não perca tempo fazendo coisas que não vai te engrandecer ou te transformar, né? Então, assim, muita gente tem criticado essa quarentena, esse período, mas, por outro lado, muita gente tem se transformado, tem começado numa nova profissão, tem saído da caixinha e fazido coisas diferentes, coisas que talvez antes não faria. Então, esse período eu vejo muito, tem um lado, né, da saúde, mas é um período de transformação e ele está aberto para todo mundo acessar essa transformação. Por isso que hoje a gente tem a internet que nos ajuda a ficar mais vinculada a essa transformação e acelerar esse processo. Há 50, 80 anos atrás, isso não era possível, talvez até em livros, mas os livros eram escassos muitas vezes, né? Então, é isso. Excelente. E eu vou aproveitar agora, Simone, e vou pedir gratidão por todo mundo que está aqui, né? A gente também tem que agradecer quem está nos ouvindo, né? Porque elas estão dando o tempo delas, né? Parou a vida delas para
ouvir o que a gente tem a dizer, né? Agradeço, gratidão por todo mundo aí, muito obrigado, né? Por estarem aqui apoiando a gente, né, Simone? E uma Com questão da certeza. gratidão, Não é sério. é, Esse eu, a sentido, gratidão tem que ser todos os dias, gente. A gratidão não adianta você querer você pensar, você tem que também verbalizar. O que é a verbalização? Quando você está passando do seu interior para o exterior. Isso é uma ação. Então você tem que falar em voz alta as gratidões, né? Eu tenho, inclusive, até mostrar aqui que eu estou com o meu caderno, ó, olha quanta gratidão que eu tenho. É só uma página inteira, ó. E todo dia eu leio isso aqui, ó. Então, você tem que agradecer a Deus primeiro, porque Ele já deu tudo para a gente, Ele já deu uma vida excelente, Ele já deu tudo para a gente desfrutar, né? Ele já deu sabedoria, né? E Ele deu uma vida para a gente, né? A gente pode respirar, todo mundo está ótimo de saúde, né? A gente tem que agradecer também os nossos pais, né? Por ter nos lançado até aqui, né? Porque os pais, eles são lançadores de flechas, né? Então, eles nos lançaram, eles deram o melhor deles, para a gente estar aqui agora dando o melhor nosso, né? Então a gente tem que agradecer também nossos avós. Eu sempre agradeço, inclusive, não só quem está vivo, né? Quem já faleceu também, né? Porque é importante a gente lembrar de quem nos ajudou, né? E eu agradeço também as pessoas que eu encontro na rua, né? Porque elas dão um tempo dela, né? Toda vez que você está comunicando com uma pessoa, ela está te dando o tempo dela, a atenção dela, né? Então a gente tem que agradecer até qualquer tipo de pessoa, até uma pessoa que eu nunca vi na vida. Sempre eu falo obrigado, pessoa no mercado, às vezes coloca a compra pra gente, a gente agradece. Sempre tem que ser assim, né? E uma coisa que eu sempre faço nas minhas frases, eu coloco um obrigado no final. Tudo que eu for falar, no e-mail, quando eu vou encontrar alguma pessoa, sempre eu agradeço, muito obrigado, né? Sempre, sempre. Bom dia, todo mundo, muita gente esquece de falar bom dia. Né? E isso é importante por quê? Porque você gera um estado de felicidade em você e também gera uma frequência positiva, né? Coisas começam a acontecer, né? Coisas boas, né? Então, você não pode esquecer nunca disso, né? É muito importante a gente ter a gratidão, né? E outra coisa que eu tenho aqui também são as autoafirmações, né? Que eu já falei no começo da live, né? Aqui, ó. Isso aqui tudo tudo que eu notei de live do Pablo aqui, dos outros cursos que eu tenho, Joel J, né, Jacob, né, porque isso aqui é importante a gente ter as autoafirmações, porque a gente tem que nos modelar as pessoas, né, às vezes a gente acha que a gente não é capaz, às vezes a gente acha que a gente é tímido, não tem nada para oferecer, né, às vezes a gente acha que a gente não tem nada para contribuir, né? E não é verdade, gente. Todo mundo tem história, né? Todo mundo vive, né? Todo mundo tem alguma coisa para contar. Nem que seja para você ensinar uma coisa simples, como, por exemplo, às vezes, como fazer um bolo em casa, né? Tem gente que adora cozinhar e quer aprender. Por exemplo, eu não sei fazer bolo. Se alguém vir me ensinar, eu vou ouvir com o maior prazer, né? Então, todo mundo tem a sua qualidade, tem o seu potencial, né? E tem o que passar, né? ó, Não dá para ver? a sua imagem, liga o Espera celular. aí. Enquanto ele está. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir certinho, gente? Será que é a conexão? Espera aí que ele vai mudar a internet dele e a gente dá sequência na live. Acho que deu certo. Espera aí que eu vou chamar ele de novo. Então, que nem a gente estava comentando, né? Enquanto eu vou chamando aqui o Bruno, para dar sequência, que a gente estava comentando em relação ao agradecimento, né? E aí as afirmações positivas, altas afirmações, e não, talvez, quando a gente entende, não foi? Peraí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bruno só está aguardando você. Ah, tá. Bruno, eu estou te convidando.
Aí, novamente. voltei. Voltei, Ah, voltei, voltei. Vai lá, Simone, continua falando aí. então, dando sequência em relação às afirmações positivas, né? É isso. Quando a gente entende, compreende que nós somos responsáveis pelos nossos atos e por aquilo, e talvez a crítica das outras pessoas seja apenas a visão dela perante a gente, sobre a nossa pessoa, sobre as nossas características, e na verdade aquela crítica ou aquela afirmação delas, que eu quero dizer assim, não é exatamente a verdade. Porque essa semana eu me destravei, até eu compartilhei no grupo, né, Bruno? Sim, Quando eu me tornei uma criança tímida. Através de uma live do Pablo Marçal, eu consegui me visualizar no momento, não num momento, não foi um momento, mas foram vários momentos. Quando eu, daquela criança feliz, aproximadamente uns 4, 5 anos que eu era, extrovertida, brincalhona e tudo mais, quando eu entrei para a escola, o jardim de infância, né, que antes era jardim de infância, eu comecei a me fechar. E aí, quando eu comecei a me fechar, eu começar a falar que eu era tímida, a Simone é tímida. Eu ouvia dos meus pais, eu ouvia da minha escola, mas antes da escola, dos professores, a Simone não conversa, a Simone não brinca, a Simone não tem amigos. E porque eu fui me fechando, e eu fui me fechando, e eu não me via mais, né? Eu brincava de alguma forma, interagia com algumas pessoas, mas não era com todo mundo, né? E isso eu levei para a juventude, para a adolescência, levei para os meus futuros trabalhos, faculdade e tudo mais. Eu só tinha um círculo de amizade, eu poderia ter muito mais. E hoje, enxergando dessa forma, eu poderia ter avançado muito na vida. E por causa aquele bloqueio, aquela insegurança que surgiu na infância, talvez eu tenha me tornado uma mulher insegura e tudo mais, e aí eu não avancei na vida. Mas eu me perdoo, porque eu não sabia disso que eu estou passando para vocês. Eu não tinha essa informação, eu não tinha essa sabedoria de compreender aquele período, aquela criança que se tornou tímida, né, por alguns momentos da sua vida se tornou tímida, e depois se tornou uma adolescente, uma mulher insegura, né? Muitas pessoas falaram que eu tinha, falaram, né, no passado, que eu era muito segura, ciumenta. Os ciúmes nada mais é do que a insegurança de uma pessoa. Então, muitos atos de ciúmes, essas coisas que a pessoa tem, ou do namorado, de amigas, de irmãos, essas coisas, nada mais é do que a própria insegurança da pessoa. E aí, quando é. eu entendi, compreendi tudo isso e comecei a transmutar, eu comecei a falar, eu posso exercer qualquer profissão na minha vida. Só basta eu querer, só basta eu estudar, só basta começar a praticar. E lógico, eu não posso me comparar hoje com uma pessoa que está ganhando, né? Que hoje eu estou trabalhando na área do marketing digital, mas eu não posso ficar me comparando com as pessoas que já estão há 2, 3, 4, 5 anos no marketing. Eu talvez possa comparar e ajudar aquelas que estão entrando. Então, é isso que eu tenho trabalhado no meu dia a dia e ajudar as outras pessoas que estão inseguras para entrar e atuar no marketing digital. Eu acho o seguinte: nunca é tarde para começar e nem cedo para desistir. Essa frase eu sempre levo, né, comigo, porque assim, você pode começar hoje, né? Você não precisa ficar, às vezes, porque muita gente fala, acontece isso, né? O que que é a depressão? A depressão é quando a gente começa a ficar vivendo o passado, né? A gente começa a remoer as coisas do passado e traz para o presente, né? E a gente não pode fazer isso, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que começar hoje. Então nunca é tarde para a gente começar e nem cedo para a gente desistir, né? Todo dia a gente tem a opção de ser melhor do que ontem, né? Então o que a gente tem que fazer, gente? É começar hoje. Né? A gente já que a gente já está consciente, né, do que a gente precisa mudar, que a gente precisa trocar os nossos drives mentais, né? Tirar essas crenças limitantes, né? Para que a gente consiga vencer esses bloqueios, né? A gente precisa começar hoje, né? E só que tem que fazer. Não adianta a gente trocar o pensamento, ter consciência, mas não praticar, né? Então, a gente tem que começar, tem que buscar também onde que é a origem, né? Eu até uma vez, esses dias, até estava ajudando uma pessoa, que ela falou que ela não conseguia, ela fazia vários cursos, e ela não conseguia terminar nenhum curso.
né? E aí fiz uma pergunta, eu descobri o bloqueio dele. Eu perguntei para ele se ele tinha alguma recompensa que ele não recebeu quando ele era criança, né? E aí ele falou que os pais tinham prometido uma bicicleta para ele quando ele era uma criança e nunca recebeu, né? E ele lembrou na hora isso, né? E foi uma coisa até que eu fiquei em choque, né? Porque com uma pergunta eu consegui já descobrir o bloqueio e passei uma técnica para ele de imaginação, né? Que técnica que é essa que eu passei, né? É o seguinte, eu falei para ele começar a reviver aquele momento que ele não teve com a bicicleta dos pais, né? E eu falei para ele trocar aquela imagem, imaginando que os pais estavam dando a bicicleta para ele, né? Que ele estava andando nela, sentindo o vento no rosto, que os pais estavam batendo palma, os pais estavam felizes porque ele estava com a bicicleta, que ele estava andando, né? Eu pedi para ele vivenciar e trocar uma imagem negativa por uma positiva, né? Porque ele vai esquecendo esse bloqueio dele de infância por uma imagem que vai ressignificar o que ele pensa sobre recompensa, né? E aí, por quê? Por que isso? Porque ele não se sente merecedor, né, de recompensas, né? E isso é que faz com que a pessoa não siga em frente, né? Ela acha que ela não merece chegar no fim, que ela não merece receber a recompensa, que ela não merece ser feliz, que ela não merece ter dinheiro, que ela não merece ter uma boa família, né? Então, por causa de uma coisa simples dessa na infância, a gente não fica sabendo, né? Então a gente tem que buscar, né? A gente tem que começar a olhar para trás, né? Ver o que ficou lá que nos bloqueou, né? E começar a modificar. E entender também que é muito importante, gente, a gente tem que entender as outras pessoas, né? Porque, como eu disse, assim, cada pessoa está num grau de evolução, né? Quando a gente entende que as outras pessoas também têm um tipo de criação, elas têm um tipo de vivência, né? Passou outros tipos de dificuldades, a gente começa a entender o mundo delas, a gente percebe que não é com a gente, né? Que as respostas estão no nosso interior, né? Cada pessoa tem a resposta no nosso interior, né? Então a gente tem que saber entender também as outras pessoas. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas a gente tem que saber fazer isso, porque senão a gente começa a jogar a culpa nas outras pessoas, né? E não é certo, porque a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, né? A gente tem o livre-arbítrio, né? Nos foi dado esse livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente nasceu para ser. Então, a responsabilidade é nossa, né? Então, assim, ó, tem muita gente, eu até falo também, que faz pouco tempo que eu descobri isso, né, gente? Questão de ficar pedindo muito, né? As pessoas têm a mania de pedir as coisas, né? De pedir para Deus, né? Dar as coisas para a gente, né? Só que o que acontece? O Deus, ele já deu tudo quando ele criou o mundo, né? Ele criou tudo primeiro para a gente, né? Ele criou o mundo, criou o céu, os mares, os animais, os alimentos, né? No sexto dia, ele criou o ser humano, né? Para aproveitar tudo que ele já fez antes, né? Por isso que a gente veio depois, né? E o sétimo dia que é o desfrute, né? E o descanso, em hebraico, é o desfrute, né? Então, ele fez uma sequência certa. E, na verdade, o que acontece? Por que a gente não consegue acessar o que a gente tem de direito? Porque, na verdade, é a gente que se distanciou dele. A gente que se distanciou da sabedoria. É a velha história aqui de novo, da frequência. Ó. A sabedoria, o terceiro céu, Deus está tudo aqui em cima. Ó. Se a gente não tem a frequência positiva e vai chegando aqui, ó, a gente consegue ter o acesso. Agora, se a gente ficar sempre aqui, ó, com pecuinha, com mágoa, não assumir a responsabilidade, ficar com bloqueio, ó, o bloqueio fica aqui, você não sai do lugar. Às vezes você pensa positivo, faz uma coisa boa, mas faz duas negativas. Faz e você fica aqui, ó, fica movimentando no mesmo lugar e não sai daqui, ó. Então, gente, é frequência, né? Deus já fez a parte dele. Ele é onipresente e absoluto, né? Então, ele não precisa fazer mais nada, porque tudo já foi feito, né? Então, o que acontece? Depende da nossa parte, né? A gente que tem que fazer agora, né? Depende da gente agir, né? A gente buscar isso, né? Ir de encontro com ele, né? E não o contrário, né? Cada vez que a gente tem um bloqueio, a gente está distanciando dele. Já parou para pensar nisso? Que às vezes o bloqueio a gente está distanciando do que a gente nasceu para ser, né? Então, por isso que é importante a gente tirar essas crenças limitantes, esses bloqueios, para a gente ser uma pessoa plena, né? Ter uma vida feliz e plena e próspera, né?
Então a gente tem que quebrar esses bloqueios, vencer essas dificuldades, né? Eu acho que isso é essencial, né? E Bruno, porque tudo. Oi, a gente tem 3 minutos para três? encerrar a live. Ah, sim. Só passou rápido, né, Simone? Bah, Voou. então eu vou E aí? agradecer mais uma vez aqui o pessoal que estava aqui, né? Todo mundo. Aí o Léo estava parabenizando, o doutor Léo, né, médico. O pessoal está gostando, tá curtindo aí, clicando no coraçãozinho. Eu quero agradecer vocês aí, por vocês aí ficarem até o final, né? Por terem ouvido a Simone, ter me ouvido aqui, né? E a gente vai, quem sabe, às vezes marca uma próxima, né? Muito obrigado por todo mundo aí. E pode falar, Simone. Vou passar a palavra para você agora. Então, complementando também a respeito das origens, né? Da gente usufruir o sétimo dia, a gente pode colocar, comparar e analisar a natureza. Tudo que tem na natureza é abundante, é próspero. Quando uma laranjeira dá laranja, ela dá em vários frutos. Então, por que que a gente vai viver na limitação, na nossa limitade? Querendo ser aquilo que as pessoas querem que a gente seja. Eu só vou deixar uma frase para vocês. Na Bíblia está escrito, né? Jesus deixou bem explícito para a gente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade muitas vezes é o conhecimento em cima das origens, né? De tudo isso que a gente mostrou aqui. Eu e o Bruno estamos em constante estudo, aprendizado. Então, assim, a gente só está compartilhando um pouco do que a gente aprendeu nos últimos meses, né? E a gente agradece, eu, Simone, agradeço especialmente o Bruno ter aceitado o convite, né? De estar fazendo essa live, foi de ontem para hoje, praticamente. E agradeço a vocês ter disponibilizado o tempo de vocês para estar nos assistindo e nos escutado. Espero do fundo do coração que vocês tenham entendido, compreendido e que daqui para frente vocês comecem a trabalhar os pensamentos positivos, a gratidão, o perdão e começa a pensar, elevar seus pensamentos para atrair sempre o melhor da vida e não mais do mesmo. É isso. Excelente, Simone. Fechou com chave de ouro aí, né? Bom, gente, Bom, fica com Deus. então, Deus abençoe vocês. Um bom sábado e um bom domingo a todos. Obrigada, Bruno, mais uma vez. Muito obrigada pelos ensinamentos e até logo mais. obrigado, Simone. Obrigado a todo mundo. Até mais, gente. Um abraço.